Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Graça e paz vos seja multiplicada da parte de nosso Deus e Pai. É um prazer muito grande estar novamente aqui, falando com você, trazendo uma mensagem vinda do coração de Deus, ciente no que estou falando, vindo do coração de Deus, pois tenho colocado a minha vida no altar do Senhor para ser bênção na sua vida. Agradecendo a você que tem me acompanhado, a você que já se inscreveu, a você que ainda não se inscreveu, a você que tem compartilhado, também essas mensagens, essas devocionais diárias de cada dia. E hoje não é diferente, estou aqui com uma devocional diária, onde nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele nos mostrando algo a respeito, um presente de Deus. A devocional diária hoje nós encontramos em Efésios, no seu capítulo 2, do seu versículo de número 8. E nós vamos ver nessa devocional e olharmos para dentro de nós e fazer um autoexame se estamos ou não incluídos, se você está incluído nessa igreja na qual o apóstolo Paulo ele escreveu aos Efésios. O apóstolo Paulo ele vai dizer algo, iniciar de uma forma onde, para chegarmos no versículo de número 8, e tendo como título presente de Deus, ele vai dizer que ele vos vivificou. Ele vos vivificou, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo aqui está escrevendo à igreja de Éfeso, mostrando para eles que Deus tinha dado a eles, estava dando a ele vida. Ele vos vivificou, está no plural, está no completo, está no todo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo a Éfesos, ele vai dizer para eles e nós, nos dias de hoje, olhando e deparando com uma palavra como esta, fazendo um autoexame, um exame de consciência, precisamos ver se estamos ou não seguindo, ou se essa carta chegou como está diante de nós a oportunidade de examiná-la. E examinando essa carta, nós vamos verificar que ele escrevendo para ele, que eles estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Não era diferente comigo e também da mesma forma não diferente com você. E sabemos também que existe, que muitos nos dias de hoje continuam andando, nos quais outrora andastes. Eu antigamente andei seguindo o curso deste mundo. Você que já teve um encontro, ou teve um encontro, entendeu que a palavra é maravilhosa, é um alimento para a nossa alma, abre mão dessa palavra e volta para o Egito. Entendendo nós, hoje, que nos quais outrora andastes, eu andava, eu entendo, olhando para dentro de mim, eu reconheço que não sou merecedor das bênçãos que o Senhor tem concedido. Só por estar com vida hoje, só de estar mais um dia tendo o privilégio, a oportunidade de poder falar desse Deus, já é algo maravilhoso, nos quais outrora andastes,
segundo o curso deste mundo. E quantos estão andando segundo o curso deste mundo? Se deparando com vitrines, onde até mesmo se perdem por tantas promoções, e promoções essas que na verdade só lhe causará mal, e não olhando para a vitrine no qual quem colocou foi o nosso Senhor, enviando um presente que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos de obediência, opera nos filhos de desobediência. Havendo desobediência, a certeza de que a obediência, ela é verdadeira. E aqueles que obedecem ao Senhor, que dá crédito a esta palavra, não vai viver mais como os filhos de desobediência. Pelo contrário, ele vai buscar força, ele vai encontrar forças para dizer ao Senhor, para falar com esse Deus, o quão maravilhoso é viver na obediência. E este ano, estamos no ano da obediência no nosso ministério. O obedecer é melhor do que o sacrificar. E entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, nos quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. O apóstolo Paulo aqui, ele coloca no todo, dizendo para aqueles nos quais estava sendo escrito, ou pelos quais essa carta foi escrita, ele dizendo para eles, recordando, trazendo à mente dele, que entre os quais todos nós também andávamos. Ele se inclui entre os filhos de desobediência. E nós precisamos, com os olhos da fé, com o coração aberto, com o coração ardendo em chamas, precisamos entender de uma vez por todas que isso não pode fazer mais parte da minha vida. Não posso mais alimentar a minha carne da forma que eu alimentava a outrora ou lá no passado. Pelo contrário, eu preciso estar alegrando sempre o Espírito Santo de Deus. Você, conhecedor da palavra, que um dia teve incluído e sendo sabedor que esta carta, você recebeu esta carta e hoje se encontra afastado, continua ou voltou para o Egito fazendo as mesmas coisas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, essa palavra do Senhor e essa orientação do grande servo, do apóstolo Paulo, ele menciona, mas olhando de outra forma, ele chega a dizer, mediante aos filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olhando para essa palavra, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não há outra forma, não há outra maneira de sermos salvos a não ser pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus.
Tudo tem um propósito. Tudo com um propósito, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E chegamos então onde estamos na devocional de hoje, com o título Presente de Deus. Presente de Deus. Amados, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. É motivo para agradecermos a esse Deus por cada passo que damos, e se olharmos para dentro de nós, no fim de cada dia, procurar colocar quantos passos nós demos no decorrer de cada dia. Se olharmos para dentro de nós, reconhecemos quantos passos iremos dar ou se iremos dar. E muitos são como os filhos da ira, não agradecem a Deus por cada passo que vai dar. Não se sente comovido, não se comove com a situação daquele que está passando por uma situação na qual não gostaria, mas por estar sujeito, assim como eu e você, sendo nós carnais, dependentes do único e verdadeiro Deus. Muitos se encontram na dependência de tantas coisas e se sentem alimentados por estarem dependendo, sabendo que, buscando, ele vai encontrar aquilo que não traz o que realmente só dará aquele que tem Jesus Cristo na sua vida, que é a paz. Eles não irão conseguir, não irão alcançar. Mas Deus, quando vendo aqueles que, sendo conhecedores da palavra de Deus, sendo sabedores de que Deus, Ele amou este mundo, sendo conhecedores de que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Embora possa existir muitos, e existe muitos caminhos, mas olhando para o profeta Isaías, Isaías disse na sua palavra: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que os vossos caminhos, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A palavra está sendo anunciada. Muitos não têm dado crédito. Outros saíram, abandonaram. Mas um dia teremos todos nós de chegarmos. Iremos chegar diante do tribunal de Cristo. E ouviremos Ele dizer: vinde ou afastai-vos, apartai-vos de mim. Qual dessas duas palavras soa melhor no seu ouvido? Você sendo convidado, ou muitos foram convidados, você, por não receber um convite, chega em um determinado local, onde está à porta alguém para receber, e você chegando ou falsificando um convite para poder entrar, e ele vendo que aquele convite é verdadeiro, ele disse: vinde, pode entrar, pode entrar. Ou então, muitos vestindo ou com um convite falsificado, ele chega e ele disse: não, aqui não, você não pode entrar. Apartai-vos de mim. Qual soa melhor dentro do seu ouvido? O que soa melhor?
O vinde ou apartai-vos. Eu tenho certeza que é o vinde. Mas esse vinde para você ouvir, a necessidade de renúncia é muito grande. Renunciar à carne. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse, diferente do que muitas religiões pregam ou estão ensinando, a salvação não se alcança com esforços humanos. Ela é um presente de Deus. Não basta ser uma boa pessoa para receber a vida eterna, pois todos somos pecadores diante do Senhor. Encontramos essa palavra em Romanos, no seu capítulo de número 3 e o versículo de número 10. A verdade revelada na Bíblia afirma que somos justificados por Deus não porque jejuamos ou oramos muito. O orar é necessário. Jejuar é necessário, é um momento de santidade com Deus, de santificação. Você está se santificando com esse Deus. Eu louvo a Deus por aqueles que jejuam, que entregam, ficam 1 dia, 2 dias, até 3 dias ali em consagração. Não há demônio que vai parar de pé diante de um servo do Senhor como este. Mas não é por ele jejuando, cumprindo as ordenanças do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus dizendo que essa casta de demônios só sai com jejuns e orações. Mas em uma vida de intimidade com Deus, em uma vida de comunhão com esse Deus, nós podemos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A verdade revelada na Bíblia afirma que somos justificados por Deus, que nós somos justificados por Deus, não porque jejuamos ou oramos muito, nem porque praticamos caridade. É necessário é bom, é valioso, é precioso, é edificante, é gratificante você poder abençoar alguém que naquele momento se encontra à espera de algo e não estão alcançando, chegando você com a oportunidade, tendo, e você fazendo a sua parte. O Senhor está contemplando, mas o Senhor aqui está mostrando, mas não é porque jejuamos ou oramos muito. Sabe por quê? Naquele dia muitos irão chegar e eles vão ouvir do Senhor Jesus dizer: apartai-vos de mim, malditos. Ah, Senhor, Senhor, mas no teu nome eu expulsava, eu orava, eu jejuava, eu fazia tudo isso, eu dava o dízimo, eu entregava, eu estava pregando nas ruas. Apartai-vos de mim. Então isso mostra a verdade da palavra. Não é pelo jejuarmos muito, pelo orarmos, sendo isso necessário. Principalmente você querendo, desejando ter uma vida de maior comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é porque jejuamos ou oramos muito, nem porque praticamos caridade, mas por causa do sangue de Jesus vertido na cruz em nosso lugar. Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados. Em Apocalipse, no seu capítulo de número 1, no seu versículo de número 15. A salvação não se compra nem se barganha. É uma dádiva, uma ação graciosa de Deus para com o pecador arrependido, a necessidade de arrependermos. Aí você pode perguntar: arrepender de quê? Por não reconhecer, ter reconhecido
a Jesus Cristo como Senhor, ou por não reconhecer aquele que o Senhor Deus, o Senhor, ó Deus, amando esse mundo, entregou para morrer no meu e no seu lugar, e não somente no meu e no seu lugar, mas por toda a humanidade. Eu me arrependo e coloco a minha vida no teu altar. Amados irmãos, é uma dádiva, uma ação graciosa de Deus para com o pecador arrependido. Como poderíamos então agradecer-lhe pelo presente da salvação? Como? Davi, tendo condições de dar o que quisesse, o que pudesse, o que tivesse na sua mente, ele tinha, mas ele chega diante do Senhor, conversando com a sua própria alma, falando consigo mesmo, dizendo: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Por mais que ele desse, ele não iria conseguir. Mas nós temos a oportunidade de dar a ele a honra, de dar a ele a glória, de dar a ele o louvor e toda adoração, de prestar a ele um culto que somente a ele é devido. Como poderíamos então agradecer-lhe pelo presente da salvação? A obediência é a maneira pela qual somos gratos ao Senhor todos os dias pela salvação. Quando cremos em Cristo como nosso Senhor pessoal, como nosso Senhor e Salvador pessoal, recebemos o Espírito Santo. É outra parte que muitos pensam que por você não falar em línguas, você não recebeu o Espírito Santo, você não foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Cada um pensa de uma forma, mas eu quero dizer para você que um dia você vai prestar contas a Deus da mesma forma. E poderá correr o risco de ouvir o que diz o Senhor ainda há pouco, passando por esse coração que é totalmente grato a esse Deus. Apartai-vos de mim, maldito, porque não conheço. De repente você, por falar em língua, por ter batizado, fala, e o outro não falar, você é mais santo do que aquele. Aquele não foi, você está julgando. Aquele que julga a lei, ele não é aquele que julga a lei, ele não é observador da lei. Ele é juiz da lei. De repente você está numa posição de juiz. Sai dessa posição. Desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, recebemos o Espírito Santo. E é Ele quem nos dirige, auxilia, aconselha. Quando andamos no Espírito, frutificamos em bondade, mansidão, domínio próprio, amor, benignidade, paz, fé, alegria e temperança. Esse é o caráter de Cristo em nós e a maneira pela qual Deus deseja que vivamos. Pois contra essas coisas não há lei. E nós vemos também a carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas, no seu capítulo de número 5, no seu versículo de número 24. Contra essas coisas não há lei. Não há lei que possa lhe condenar. Agora, você estando em Cristo, nenhuma condenação há. Não há condenação. Que a cada dia nossa vida possa ser um meio de louvar a Deus pelo presente da salvação. Que o nosso viver seja a expressão de gratidão por receber algo que jamais merecíamos. A salvação é um presente disponível a todos os que creem. Você já recebeu o seu? Você quer receber o seu? Se você ainda não parou para pensar, reflita.
Espero que você, ao chegar ao final dessa mensagem, nessa devocional, você deixe o seu comentário, o seu joinha. Eu irei entender de que o Senhor falou com alguém, embora possa eu não conhecer, mas sendo você meu conhecido, que você possa chegar e dizer pessoalmente para mim, primeiramente para Deus, primeiramente para Deus, primeiramente para Deus, toda honra, toda glória ao Senhor. Que você possa dizer para mim, o Senhor, Ele te usou para falar ao meu coração uma palavra que eu precisava de ouvir. E neste momento, eu sou totalmente grato a esse Senhor. Entrego a minha vida, a sua vida, e desejo assim o fazer como tenho feito por cada um, por cada vida, principalmente daqueles que estão acompanhando. Vocês fazem parte de minhas orações. Você pode pensar, mas o que importa fazer parte? Eu sei que você não vai pensar isso. A você que dá crédito, a você que mesmo não acompanhando a mensagem, mas sendo um servo do Senhor e hoje ouviu essa palavra. Ou para você que se encontrava afastado dos caminhos do Senhor e ouviu essa palavra, tomando a sua decisão, voltando para o Senhor, entregando a Ele. O seu nome será escrito no livro da vida. E no fim, naquele dia, vai ser abertos livros e mais livros. E por fim, o livro da vida, onde o seu nome não estando escrito, você estará incluído na multidão que se encontra à esquerda. Mas para você que entendeu e que entregou, ou que está entregando e quer permanecer firme nos caminhos do Senhor, Ele está escrevendo o seu nome agora. Procure uma igreja mais próxima, uma igreja onde Jesus faz parte dessa igreja, onde Jesus é o Senhor dessa igreja. Não uma igreja onde o Senhor da igreja é o pastor, não uma igreja onde o Senhor da igreja é o dinheiro, não uma igreja onde o Senhor da igreja é o adversário que está usando, que está em peles de ovelhas, estão vestidos de peles de ovelhas, enganando. Amados, creia que a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as perguntas, independente de quais venham ser elas. Amém? Que Deus abençoe seu dia, um abençoado e lindo dia, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus projetos, planos, sonhos, em todas as áreas da vida. Que Deus esteja visitando o seu ente querido, você que se encontra fraco, que o Senhor possa lhe fortalecer e Ele lhe fortalecerá. Você que ainda não tomou a sua decisão, pare e olhe para Jesus, tomando a sua decisão por caminhar com Cristo, por ter a certeza de que não há outro caminho que vai lhe conduzir aos céus, a não ser o caminho que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicados. Oh Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, meu Deus querido. Em nome de Jesus, a cada coração, Senhor, que recebeu essa mensagem, que ouviu, ó Deus, possa... Eu te amo, Senhor, eu te adoro, na beleza da tua santidade, Senhor.
tudo que o Senhor já fez no decorrer da minha vida, Pai. Eu lhe sou grato, Pai, pelo privilégio, pelo prazer de ter me tornado um filho do Senhor por adoção. O Senhor ter me adotado, pelo Senhor ter adotado um servo, essa serva. No nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E continue sobre nós com tua mão de poder.